Jesus, o nosso crescimento, até onde nós vamos, depende, sim, do quanto nós desejamos, do quanto nós priorizamos beber da água que Ele tem para nos dar. Amém? Todos os que têm fome, todos os que têm sede, serão saciados. Mas é importante ter a sede, ter a fome, né? E é tão interessante, não é sobre isso que eu vou pregar, mas eu me lembrei muito da parábola do semeador, quando Jesus explica como seria, né, a vida, como seria a vida cristã, como nós desenvolveríamos a nossa fé. Lembra que existem as sementes, uma cai na beira do caminho, a ave de rapina vem, pega e leva, né? Outra cai no meio de espinhos, no meio de pedras, ela não cria profundidade, ela brota um pouco, mas logo ela seca, porque as pedras que estavam no solo não permitiam o crescimento. E existem aquela também semente que é plantada no meio, até emborra a terra, mas os espinhos estavam juntos, e os espinhos crescem juntamente com a semente e sufocam a semente. E esse tipo de semente fala da semente que é sufocada pelos cuidados deste mundo, pelas coisas que nos envolvem, nos tiram de uma profundidade com o Senhor. Né? Nós podemos, essa dança, essa proposta, fala sobre nós mergulharmos e bebermos da presença de Deus. Mas existe uma pressão, e as crianças aí têm que parar, ó, para. Tchuc, tchuc, parou. Fica aqui vendo as mulheres aí de cima, as futuras, né, mulheres. Fica assistindo aí. E a gente precisa dessa profundidade, desse cuidado para não sermos tomados pelo presente século que nos afasta da presença do Senhor, que nos afasta de ouvirmos a Deus. Às vezes nós falamos, mas não ouvimos. Muitas vezes nós nem falando estamos, porque nem orando estamos. Nós precisamos resgatar a nossa vida com o Senhor, bebemos da fonte, bebemos da presença de Deus, para que a gente possa realmente ser um canal de salvação, que a água, que é esse rio de Deus, a Bíblia fala em Salmo 46, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, elas vêm lá do trono, e isso fala sobre Jesus. Jesus é o rio de Deus, ele se apresenta como água viva. Jesus vem do trono do Pai, diretamente do coração de Deus, para inundar a terra, para inundar as cidades, né? E nós precisamos, então, checar o nosso coração e pedir ao Espírito Santo que nos leve, né, de volta às fontes, nos leve de volta com alegria a bebermos da fonte. Tenho orado muito nesse sentido: Senhor, me leva de volta a beber da fonte. Quantos querem orar desta maneira? Senhor, me leva de volta, sabe, ao primeiro amor. Mas mais do que isso, eu acho que o primeiro amor, ele está presente. Você está aqui, você não abandonou a sua fé, mas eu creio que há uma fonte, há um lugar para irmos nessa estação como mulheres, onde nós vamos estar, como nós cantamos, saciadas com a presença, satisfeitos com Jesus, e dessa forma nós seremos mesa para que outros, nós seremos cântaros para que outros bebam da água que Ele nos deu. Amém? Essa é a medida do Senhor para nós, eu creio em nome de Jesus. Há um lugar no Senhor que vai te tirar das suas dependências e das suas codependências emocionais. Há um lugar no Senhor que vai te libertar para você depender dEle, para você beber dEle, para você receber dEle. Então eu creio que essa é uma estação na vida da igreja, onde o Senhor está nos convidando a esse lugar. E eu quero compartilhar uma palavra muito, muito, muito especial com você. Não é sobre o rio de Deus, mas eu quero compartilhar com você o tema
da minha pregação nessa manhã é a sabedoria para discernir as estações da vida. A gente está aí próximo da primavera, dia 22, vai inaugurar a primavera, e a gente escolheu essa paleta de cores, que, aliás, está lindo, né? Lá embaixo, acho que as fotos vão ficar lindas também, porque está tudo muito colorido, e a gente pensou nisso, porque nós estamos aí saindo do inverno e caminhando para a primavera, não é isso? Dia 22 de setembro, e eu não sei quantos já conseguiram prestar atenção nos ipês amarelos que estão por aí. Que coisa linda. Eu ia tirar uma foto, mas eu esqueci onde eu vi ontem, mas capturou os meus olhos, né? Eles estão assim, muito, muito, muito fortes. E está vindo aí, né? A primavera está chegando, anunciando que o tempo da seca, que o tempo, talvez, do inverno mesmo, desse tempo frio, o tempo onde nós vamos falar um pouquinho sobre o inverno, mas o tempo onde as folhas caem, né? Onde fica tudo muito sem muito brilho, de repente, é muito lindo ver. E assim a gente entende que é na nossa vida. Cientificamente, queridas, as estações, obviamente, não mudam de um dia para o outro. Parece, mas não é, né? Mas existe uma transição gradual. E quando a gente fala de sabedoria para discernir as estações da vida, nós precisamos entender que Deus também vai dando sinais para nós de mudança das nossas estações de vida, sejam elas naturais, né, emocionais, espirituais, ministeriais. O Senhor vai apontando e dando sinais para nós de uma mudança de estação. E o texto que a gente vai meditar, obviamente, né, é o texto de Eclesiastes, capítulo 3, onde a gente vê uma construção, né, de Salomão, que ele está ali escrevendo sobre o tempo, a vida, sobre a reflexão da vida, e ele constrói um texto muito, muito, muito maravilhoso, que eu acredito que vocês conheçam, né? E eu vou ler até o versículo 15. Há uma ocasião, olha que legal, certa? Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, de construir, de chorar, de rir, de prantear, de dançar, de espalhar pedras. Eu creio que nós estamos num tempo de dançar na vida da igreja, né? Por isso que a gente pediu para quem que viesse receber, pudesse vir dançando, porque eu creio que é uma estação para nós dançarmos, amém? Amém? Você dança na tua casa, você dança? É um tempo da gente dançar na presença de Deus, né? Às vezes de alguma forma foi nos dito, nós quando a igreja iniciamos, a igreja era pura dança. A gente fazia, não era no outro prédio, trenzinho pela igreja e bandeiras, a gente sempre teve essa marca. E eu creio que o Senhor está resgatando isso na vida da igreja de novo, na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus, né? Então, depois, lá embaixo, quando você fizer uma foto, faz uma foto. A gente fez uma da gente dançando também. E depois você marca lá a música do Rafael, Digno de Tudo, tá bom? A gente vai hoje prestigiar essa música um pouco mais dançante que ele compôs, né? E com o nosso culto de mulheres também. Mas aqui fala sobre tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar, tempo de abraçar, tempo de se conter. Olha que interessante. Tempo de procurar, de desistir, de guardar, né? Tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar. E tem tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto isso, o fato que Deus impôs aos homens. Ele está falando sobre o trabalho. Mas ele também traz uma segurança para nós no versículo 11. Ele fez tudo apropriado no seu tempo. O versículo 11, bem importante.
também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, nós, né? Ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, nós precisamos de uma sabedoria para discernir a estação que estamos vivendo. Isso não quer dizer que nós vamos compreender todas as nuances das cores, das estações que nós estamos vivendo. Então, Salomão, nesse texto de de Eclesiastes 3, ele está falando para nós que a vida não é estática. Diga comigo, a vida não é parada. Ela não é uma coisa só do começo ao fim. Ela não é festa do começo ao fim. Ela não é choro do começo ao fim. Ela não é dança do começo ao fim. E é tão importante porque nós temos a dimensão de que a vida terrena, a vida aqui na Terra, é feita de, diga comigo a palavra, tempos. A vida é feita de tempos. E também de uma percepção que nós temos uma vida eterna. É isso que Salomão está falando. Ele está falando, olha, a tua caminhada aqui na Terra vai ser feita de tempos, mas fica tranquilo, porque o Senhor colocou no coração do homem a percepção da eternidade. E nós precisamos caminhar entendendo que não é uma coisa só. E nós só vamos suportar viver os tempos que nós vivemos aqui na Terra se nós tivermos a percepção da eternidade. É isso que o versículo fala. 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, confie na soberania de Deus. E também ele pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Então, o que nos faz realmente suportar os tempos é essa ideia, né, que o próprio Senhor gerou em nós da vida eterna, que é conquistada em Cristo Jesus através da salvação. Amém? Está dando para entender? Isso é tão precioso, é tão importante, porque isso vai nos deixar mais sábios, né? Quando nós temos a percepção da finitude, quando nós percebemos que os tempos existem, nós ficamos mais sábios. No geral, tá? Porque isso não depende de idade. Porque, na verdade, nós temos pessoas bem idosas que não aprenderam os tempos. Sim ou não? Sim. Tem pessoa que já é mais idosa, mas não aprendeu, não. Continua agindo da mesma forma, às vezes birrenta, às vezes, não é? Não é isso, gente? É muito interessante como a gente não pode associar maturidade com idade. Não necessariamente. É claro que nós temos algumas estações onde... tá bom o som aí? Tá? Onde nós, vamos dizer assim, a maioridade, 21 anos, realmente, 25 anos, o córtex amadurece. O córtex é o lugar da decisão. Só com 25 amadurece, né? Então, às vezes a gente faz escolhas antes, às vezes não dá muito bem. Mas, mas não é sempre, né? Fato, né? Mas não é uma condição. Mas quando nós temos a percepção da eternidade, da realidade, nós vamos entendendo que entre o fim de todas as coisas, né, e o começo, nós temos tempos. Entre o fim e o começo, nós temos tempos. E nesse tempo é que é necessário perceber a eternidade e vivermos esses tempos. Precisa ser nomeados os tempos que estamos com sabedoria. Por isso a sabedoria é algo tão importante, que nós precisamos decidir ter ou não. Nas nossas ações, nas nossas condutas, no nosso falar, no nosso pensar, né? Nos ímpetos da nossa vida, nós precisamos da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu descobri que eu quero agradar o Senhor, que eu nasci com um propósito, que eu preciso agradá-lo, isso vai me orientar durante os tempos
em que eu estiver aqui, entre o começo e o fim. Entre o começo e o fim. É tão importante isso, né? Emocionalmente, nós alternamos o rir e chorar, o abraçar e o se afastar. A alegria, queridas, precisa ser aproveitada, né? Enquanto nós estamos vivendo. E a tristeza, ela também vai ter o seu lugar, porque a tristeza vai nos ensinar muito sobre compaixão. Quantos aqui já viveram situações de tristeza? A pastora Priscila, junto com a Beth, estão começando um grupo de apoio às mulheres. Que nome damos? Grupo de apoio a pacientes oncológicas. Amém? Estamos começando esse trabalho. A Priscila e a Beth, que viveram a experiência... E a Pamela, que viveram a experiência do câncer de mama, né? Elas foram mobilizadas nas dores que elas vivenciaram para poder abraçar outras mulheres. Se você conhece alguém, procure a pastora Priscila depois, porque nós estamos dando início a esse apoio entre mulheres, de algo tão importante, um momento tão importante, onde nós vamos precisar nos apoiar. Por quê? Porque as estações de tristeza, elas geram compaixão. Elas vão gerar em nós um interesse. Alguém que perde um filho, né, que vive uma experiência de um câncer, só quem vive sabe. E o Senhor transforma e usa as nossas cicatrizes para poder compartilhar, né, com outros o que nós vivenciamos. E é tão importante isso. Espiritualmente, nós também vivemos, assim como emocionalmente, estações diferentes. Espiritualmente, nós experimentamos tempos de perder, tempos de buscar e tempos de perder, né? Nós, como igreja, nesses 29 anos, eu faço sempre uma reflexão. Nós tivemos tempos de ganhar muitas coisas, mas também tivemos tempos de muitas lutas e de perder muitas coisas. Tivemos tempos de construir muitas coisas, mas também tivemos a oportunidade de ver muitas coisas sendo destruídas. Salomão está dizendo que isso é a vida. É a vida é assim. É claro que nós temos as batalhas espirituais, mas existe uma consequência que é natural da vida. Ninguém ganha o tempo todo. E se nós tivermos com essa ideia no nosso coração de que nós vamos ganhar, muito da depressão vem porque a gente construiu um ideal de que a gente vai ganhar o tempo todo. Aí não é assim, a vida não é assim. E aí quando nós nos damos conta, às vezes a gente, por falta de sabedoria, a gente se perde na caminhada, né? Então nós precisamos avaliar o que é eterno para que possamos permanecer. Porque se nós avaliarmos somente os tempos, nós não vamos permanecer. A gente não vai chegar do outro lado do rio. Nós não vamos completar a jornada, nós vamos parar no meio do caminho. E é isso que Eclesiastes está falando. É isso que Salomão está falando. Ele falou, olha, tem um tempo para todas as coisas. E no final, a realidade é que Deus colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. Então, caminha na sua vida ansiando pela eternidade, ansiando agradar ao Senhor, ansiando viver os tempos que você talvez não compreenda totalmente. Nós vamos avaliar como discernir algumas coisas em cada estação, mas enquanto isso, caminhe nos tempos, olhando para a eternidade, buscando agradar ao Senhor o tempo todo, né? O Senhor diz a palavra diz lá em Gênesis 8, 22, que enquanto houvesse, Gênesis 8, 22, enquanto houver terra, né? Não sei se está aí o texto, mas enquanto houvesse dia e noite, luz e trevas, eu não lembro exatamente como está. Enquanto durar a terra, está faltando alguma coisa. Pode continuar o versículo embaixo. Vai haver inverno,
Volta então. Não dá para pôr inteiro? É isso o versículo? Não. Então põe o versículo inteiro. Depois, quando conseguir, tá? Mas ele fala dessa realidade, que existe, enquanto houver terra, vai ter frio, calor, inverno, luz e noite, né? Ele fala desse contraste. Então, é uma realidade que a gente vai viver e ela fala sobre os ciclos da vida, né? O desafio, gente, é a gente não acelerar ou atrasar o tempo das coisas, mas discernir o tempo que a gente está vivendo, né? A dificuldade, muitas vezes, é de não reconhecermos a estação que estamos vivendo e nós vamos nos frustrando. É simples, nós queremos colher, como eu acabei de dizer, o tempo todo, mas é tempo de plantar, não é tempo de colher. Ou nós estamos tentando florescer quando é tempo de descansar, como no inverno. E aí, isso frustra o nosso coração, isso nos marca, nos coloca num lugar onde nós vamos ficando feridos pelas estações dos tempos, né? A sabedoria de Deus, e eu quero convidar você a orar: Senhor, me dá sabedoria para discernir qual é a estação que eu estou vivendo. Seja no meu casamento, seja na minha vida como mulher pessoal, no meu ministério, qual é a estação? Será que eu estou presa na estação de uma outra pessoa? Não raramente, às vezes, a gente se prende na estação de um filho, da estação do marido, né? A gente se prende, é muito delicado. Janine está cuidando da mãe com Alzheimer, há muito tempo já ela está cuidando. E ela tomou a decisão de não se prender, apesar de cuidar, não se prender no tempo que a mãe dela está vivendo. Pastora Silceia também tem essa missão de cuidar da mãe, não é? E que mora no mesmo prédio. Com quantos anos ela está? 90 anos. E ela tem lá uma câmera, tem toda uma estrutura, assim como a Janine, montada. E elas estão aqui nesta manhã. A Hélia também a mesma coisa. E assim, muitas outras, eu imagino. Claro que há tempos, quando nós temos um bebê, Ju está aqui. Também encontrou uma... Você entende? Há momentos em que não dava, porque era uma estação de muita dedicação. Mas é muito importante nós, como mulheres, não nos prendermos no tempo de outros. Quantos estão entendendo? Porque senão o seu tempo vai passar, a sua estação e a estação que o Senhor fez vai passar, e você vai dizer o quê? Que você estava cuidando do tempo de outro. Então é muito delicado. Por isso nós precisamos discernir o tempo que o Senhor deu para nós, porque Ele vai passar. A hora é agora. Talvez, queridas, você esteja no início de uma vida, no início de uma construção, de um casamento, ou de filhos pequenos, ou talvez com o ninho vazio. Meu ninho já estava vazio, agora já encheu, né? Já fiquei com o ninho vazio, agora encheu de novo. Ou você esteja num tempo de semear, estudar, de trabalhar muito, ou você está aposentada, ou você já não teve filhos, ou está sem filhos, ou você está solteiro, ou você está viúva. São tempos. Mas a Bíblia diz que existe um tempo certo. E então, mesmo sem perceber, existe um tempo certo para cada coisa. Temos um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. E ele começa dizendo que há um tempo determinado em outras versões. Na NVI está: para tudo há uma ocasião certa. Em outras versões está: há um tempo determinado. Então, há um tempo fixado no calendário de Deus, estabelecido
pelo Senhor para nós vivermos. Isso nos chama, queridas, à confiança. Isso nos chama a uma realidade de que aqueles que se submetem ao governo do Senhor não estão soltos. Nós só precisamos verificar: estou submetida ao governo do Senhor na minha vida? A minha vida está debaixo da mão do Senhor? O dia de hoje está debaixo da mão do Senhor? Seja o momento, como a Elia falou, da menopausa. Como que está? Como que está a minha rendição e a minha submissão ao tempo determinado do Senhor? E a nossa oração deve ser: Senhor, não me deixe fora do teu tempo. Não me deixe fora do teu tempo. Nós não podemos apressar o Senhor. Ele é soberano. Nós às vezes tentamos, é claro que até o salmista dizia: apressa-te, Senhor. Nós podemos orar assim, desabafando para o Senhor, apressa-te. Mas a realidade é que é um tempo para todas as coisas. O Senhor está determinando, Ele já determinou todos os tempos, né? E aqui esse texto, ele fala muito dessa soberania do Senhor sobre todas as coisas, né? Então nós não estamos soltos, nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor. Levante suas mãos aos céus e diga: eu estou debaixo da mão poderosa do Senhor. E eu quero dar para você um minuto, para você orar, entregando mais uma vez seus tempos, seus dias nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, governa, governa, governa entre o início e o fim, ao tempo de todas as coisas. Senhor, me dá graça e sabedoria para viver essa estação, seja com os filhos, seja no casamento, Senhor, seja talvez numa situação de empreender, de trabalhar, de dar, de semear. Senhor, me ajuda a entender a estação. Em nome de Jesus, eu me submeto ao Senhor. E o texto, ele mostra extremos da Bíblia, né? Extremos da vida. Eu até anotei aqui, ele cita 14 pares de experiência e de contrastes. O Salomão aqui, ele cita 14 pares de contrastes e de experiências que nós vamos ter na vida. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Vamos viver. Então, a sabedoria é discernir, né? A sabedoria é podermos nos aliançar com o Senhor para discernir o que Ele está falando. Os extremos estão aqui. Viveremos situações de extremo. E é muito importante estarmos saudáveis emocionalmente para podermos viver as estações. É uma realidade. E é um compromisso que eu creio que o Senhor tem conosco, dispensar nessa estação sabedoria. Aqueles que precisam de sabedoria, peçam a Deus. Está lá em Tiago que a todos dá liberalmente. Há um interesse do coração de Deus de dar a você sabedoria. Eu falo: Senhor, porque a mulher, o homem, o ser humano, ele não é naturalmente sábio, né? Ele precisa procurar a sabedoria. Então, quando a gente pensa nas estações, a gente pensa em estações, a gente pensa em tempos, por exemplo, talvez de plantar, né? Primavera é um tempo de plantar, é um tempo de começo de coisas, é um tempo de oportunidade, é um tempo talvez do início do casamento, talvez da vida profissional, né? É tempo, eu me lembro muito bem dessa estação da minha vida, tempo onde eu tive minhas filhas, tempo onde eu estava iniciando o projeto da igreja, um tempo de plantar, um tempo de oportunidades, um tempo de juventude, um tempo de projetos sendo realizados, de sonhos. Você tem que aproveitar a primavera. Você tem que aproveitar essa estação que o Senhor está dando com sabedoria. Porque o que acontece muitas vezes, nós estamos no tempo da plantação e a gente fica cansado antes da hora.
A gente se cansa, mas a gente está começando a plantar, a gente está tendo o nosso primeiro filho, administrando essa primeira estação da vida, a gente está ainda no começo. Não é a hora de entrar no descanso do que o inverno às vezes traz, né? Mas é importante entendermos que é o começo. É o começo, é o tempo de semear em fé, é o tempo de gerar em oração, é o tempo de estabelecer e definir, meninas, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, aquilo que nós vamos investir, né? Quais os relacionamentos saudáveis que nós vamos construir, porque tudo é construído, relacionamentos, amizades, ministério, vida profissional, casamento, tudo isso vai envolver e vai exigir de nós discernimento. Puxa, eu estou num tempo em que o Senhor tem me chamado para semear com os amigos, semear na vida da igreja, semear em oração, em manter a minha vida de oração, em ser conhecida como uma pessoa de oração. Há um tempo específico do Senhor que nós precisamos entender. Isaías 43:19 fala isso, que faço nova todas as coisas. Então não desperdice essa oportunidade, não deixe no tempo da primavera de lançar a semente. Lance a semente. A primavera é o tempo de plantar. O verão é o tempo de ver o resultado do que se plantou, né? O verão é o tempo de frutificação, de intensidade. É um tempo de conquista, é um tempo onde tudo que você faz é muito intenso, é muito cheio, né? Hoje, por mais que haja, por exemplo, vamos pensar assim, a conferência demorou quase uma semana para a gente se recuperar. Não era assim, né? Não era assim. Quase uma semana, uns 3 dias, né? E há uma época em que a gente está muito intenso, é um tempo de conquista, é um tempo realmente de colheita. E o texto diz lá em Provérbios 10:5, que o filho prudente ajunta no verão. Então, se você não aproveitar agora o fôlego de vida que você tem, a sua juventude, né? Os sonhos que o Senhor colocou no seu coração, você vai perder. E o que eu quero te dizer é que é muito ruim chegar lá na frente e dizer, puxa, passou e eu nem vi passar. Eu nem vi passar. As oportunidades que o Senhor te deu. A possibilidade de viver com sabedoria. A possibilidade de construção de uma vida, como a gente diz no Ínteres, bonita. Uma vida que realmente glorifique ao Senhor. Não desperdice a intensidade do verão. Não desperdice o teu anseio por ver coisas novas surgindo, em nome de Jesus. E é um tempo de outono, é o tempo do desapego. É o tempo onde o Senhor nos convida a deixar cair, a deixar sair, a deixar ir embora, a deixar ir. Porque não vai dar para ficar cheio o tempo todo. Não vai dar para ficar com toda a colheita o tempo todo. É a mesma coisa dos filhos. Não dá para ficar com eles o tempo todo. Não vai dar para ficar com os netos o tempo todo. Eu estou vendo a Zoe crescer. Falando, não, vovó, não é assim que fala. Você falou isso, mas você não fez. E já começou. O mundo está aumentando, né, a volta dela, e ela vai fazendo as sinapses e vai falando isso sim, isso não, isso sim, assim não vai dar para manter tudo embaixo da nossa asa, né? Então o outono é tempo de soltar, é um tempo de transição, é um tempo de desapego, é um tempo onde as folhas caem, é um momento de encerrar ciclos. É um momento de dizer, não, se isso estava doendo em mim, parou, acabou, fim. Finaliza internamente questões que estavam te dominando. Se precisar de reconciliação, pedido de perdão, vai e faça, acerte e finalize.
Finalize estações, ciclos na sua vida com o perdão, porque nós sabemos que é necessário, à luz da palavra, os acertos, mas finalize com acertos e com perdão, por que não? Mas nós vamos precisar reconhecer fim de ciclos, reconhecer e abrir mão de algumas coisas, de dores, né, que nós tivemos, entender que as perdas, e ele fala sobre isso, que é tempo de ganhar e tempo de perder. Entender que perdas também fazem parte do processo de Deus, desse processo de renovação para o novo vir. Nós vamos ter que perder. É que nem cabelinho, né? Cai, daí nasce um novo. E assim sucessivamente, a natureza fala sobre nós precisarmos perder para poder renovar. As células do corpo são assim. Então, é importante entendermos muito bem o outono. Muito bem o outono na nossa vida. Porque é a hora que, se nós não entendemos bem, nós vamos de novo ficar presos a questões que o Senhor nos pediu para deixar ir. Pensamentos, às vezes até sonhos, que não estavam bem alinhados com a mente do Senhor, que era a obsessão. Porque tem algumas coisas que o Senhor coloca, tem outras que são pura obsessão. A gente é obcecado por algumas coisas. E quando a gente anda com o Senhor, Ele vai depurar tudo. Até o ministério, tudo. A relação conjugal, o lugar que o seu marido está na sua vida, o lugar que seus filhos estão, o que você fez, o que deixou de fazer, o que você deu, o que você deixou de dar. Tudo vai passar em revista pelos olhos do Senhor. Quantas estão entendendo? Levante a tua mão. Conversa séria nessa manhã, né? Bem séria. Mas vocês estão abraçando? Porque há tempo de abraçar. Essa é uma palavra para você abraçar para a vida. Então, importante entendermos o outono. E aí vem o inverno, né? Que é o tempo de esperar. Tem o que fazer, tem que se aquecer. Esperar passar, acordar cedo com preguiça. Continuar indo para a academia. Porque eu vou ter que lidar com o dia frio, né? O dia bom e o dia mau. E aí eu vou ter que ir mesmo assim, porque senão eu não vou ter forças para viver talvez um novo verão, uma nova estação na minha vida. É uma estação de silêncio. A tua alma silencia. É uma estação onde a maturidade está sendo construída, onde as raízes estão se aprofundando. Temos pessoas aqui no silêncio, aliás, no inverno, nesse tempo. Levante a mão, quem sabe que está no inverno? Quem não sabe onde está? O inverno, às vezes as estações se misturam. Lembra que eu falei no começo que elas não são tão demarcadas assim? Porque é como é no natural, não é que de um dia para o outro. A gente já está vendo o IP florescer e nós não chegamos no dia 22 de setembro. A gente já está vendo um movimento, não é? Que coisa linda, né? Oi? Não vi. São Paulo é verdade. O tempo de esperar, o tempo onde nós falamos, quantos invernos eu passei. Mesmo sem colheita. Abacuque 3, se puder colocar esse texto que eu queria que colocasse. 3, 17, 18. Mesmo sem colheita, nós vamos nos alegrar no Senhor. É o tempo onde nós vamos crescer em fé. É o tempo onde nós vamos aprender a depender de Deus. É o tempo em que nós vamos esperar no Senhor. É o tempo de crescer na fé e no caráter do Senhor sendo moldado dentro de nós. Senhor, ajuda-nos a aproveitar os invernos, para que a Tua glória se manifeste em nós. Amém? É necessário isso. E a sabedoria para discernir as estações é tão importante. Pode colocar de novo que eu vou ler.
o Abacuque. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Aleluia! Os invernos estão aprofundando a glória de Deus. Estação importante, amada, né, por uns. Dizem que a gente fica mais elegante no inverno. Talvez seja realmente um tempo onde nós estamos tendo que olhar para dentro e silenciar diante daquilo que não compreendemos. Ele muda as estações. A palavra de Deus diz que ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios, ele dá conhecimento aos que sabem discernir. Isso está em Daniel 2, 21 e 22. É tão importante porque Jesus fala isso para os discípulos. Ele fala, e é uma revelação para mim, mas eu estou renovando essa minha aliança com o Senhor junto com vocês hoje. Ele diz para os discípulos, vocês sabem quando vai chover, porque eles eram pescadores, eles sabiam discernir como estava o céu, se ia ter chuva ou não. Mas vocês não sabem discernir que o Filho do Homem está entre vocês. Então, Daniel fala, Daniel 2, pode colocar, 21 e 22, fala que Deus muda o tempo e as estações. Às vezes vai haver uma mudança na sua vida. De inverno para verão. E você fala, uau, mudou. A grande questão é se eu estou reconhecendo. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. E ele dá sabedoria aos sábios. Ou seja, quem busca sabedoria já é um pouco mais sábio. Porque o tolo raramente vai falar, Senhor, me faz uma mulher mais sábia. E ele está falando isso, olha, ele vai mexer. Ele revela coisas profundas, ocultas. Ele conhece as trevas e conhece a luz. Ele vai revelar. Então, não é... Viver, nós vamos viver e discernir. Sabedoria. Peça ao Senhor sabedoria. E 3 sinais eu quero te dar de sabedoria. De que você está construindo sabedoria espiritual. Não compare sua estação com a de outros. A primeira questão que dá ruim é a comparação da sua estação com a de outros. Cultive gratidão na estação que você está. Porque essa estação é o caminho que vai te levar à transformação. Na verdade, a gratidão é um instrumento, e nós já falamos disso aqui, para a transformação espiritual. É um caminho. Gratidão é um caminho para o amadurecimento e transformação espiritual. Por isso que o salmista fala para entrarmos na presença do Senhor com gratidão. Então, não compare a sua estação com o de outro. Por favor, não faça isso com você. Não fira o teu coração desta maneira. Não imponha sobre você um jugo que o Senhor não te deu, não colocou. Não compare. Lembre, o seu nome é único, escrito no livro da vida. Falava com as mulheres hoje, um pouquinho de manhã, as líderes, estava animando elas a animarem vocês, para estarmos no culto, além do culto original, na mentoria original, para que você possa se desenvolver. Né? A mentoria original é um caminho de autoconhecimento para que você se reconecte à força que o Senhor deu a você. Como mulher sábia, que edifica, né, a sua casa, que edifica a igreja. Mas eu estava falando com elas, o teu nome é individual e ele vai ser único escrito no livro da vida. Nós amamos nossa família, nossos filhos, mas o nosso nome ele vai ser único. Você vai ser conhecida e na morte também está lá o teu nome único, né? É único. Você vai ser conhecida pelo Senhor e o teu nome é único. Ju, não é você e o Michael, não é o tempo todo. Quando se trata do Senhor,
do nosso relacionamento com Deus é único. É importante. Claro, nós vivemos e fomos convidados a viver o coletivo, a partir da família, da vida da igreja, da sociedade como um todo. Mas existem questões que são únicas, não é? Então não compare a sua estação. Outra coisa, não resista à mudança que Deus está trazendo. Deus está mudando a estação. Deus está tirando a primavera e está colocando você, talvez no inverno. Não resista. Aceite a estação que Deus está dando. Acolha isso. Você não vai parar de frutificar, porque a Bíblia diz que nós vamos frutificar em todas. Nós vamos frutificar 12 vezes ao ano. Apocalipse diz que essa árvore, plantada junto a ribeiros de águas, ela frutifica 12 vezes ao ano. Então, parte-se do pressuposto que frutificação, quando estamos firmados na videira verdadeira, vai acontecer. Mas existem questões que podem estar mudando na sua vida, então não resista. Não resista. Aproveite cada estação. E eu quero convidar você a temer a Deus e não a vida. Tema a Deus. Diga para a tua irmã, diga, tema a Deus, não tema a vida. Se você está num lugar de temer a vida, isso está te deixando acuada, está te deixando, às vezes, no inverno, quando o Senhor te propõe verão ou primavera, que é tempo de plantar, não faça isso. Não tema a vida, tema o Senhor, que é o princípio da sabedoria. Não desperdice a sua jornada. Não desperdice, desfrute do tempo que você está vivendo. Desfruta. Se você tem filhos pequenos, desfrute. Se você está no início da sua célula, dê tudo o que você puder aos primeiros discípulos que o Senhor colocou nas tuas mãos. Forme pessoas. Levante pessoas que vão fazer um memorial, que vão dar continuidade àquilo que você começou. Comprometa-se. Comprometa-se com o que o Senhor tem colocado na sua mão. Seja inteira, seja intensa. Aproveite. Aproveite o que o Senhor tem dado. Aproveite o teu trabalho. Aproveite a vida da igreja. Aproveite a adoração. Aproveite ouvir o Senhor. Aproveite a estação que o Senhor tem te dado. Não desperdice. Lembre que Deus tem um propósito para cada estação. A vida, ela é feita de ciclos. Nós vimos aqui 14 pares de coisas extremamente opostas, mas que precisam ser identificadas e aceitas. Nós precisamos aceitar que vai ter e ele diz, começa dizendo, há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito. Eu fiz essa pergunta para o Senhor no sábado de manhã. Algumas perguntas. Quantos têm perguntas para Deus assim? Por que Deus isso? Foi no sábado de manhã da conferência. Quantos aqui estavam na conferência? Foi lindo, né? Nós tivemos um tempo lindo com o Senhor. Mas eu acordei no sábado de manhã com algumas perguntas. E eu falei, Senhor, qual é a resposta para essa pergunta? E a resposta foi essa. Há um tempo, há uma ocasião certa e um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Essa foi a resposta. Então, há tempo para cada coisa. A vida é feita de ciclos e não vai adiantar você lutar contra os tempos. Não vai. É melhor aprender a discernir. Não vai dar para você lutar. É melhor aprender a discernir. Às vezes Deus está trabalhando, não só em você, mas em pessoas, que você diz, mas por que eu estou vivendo isso? Né? Talvez com os filhos você veja a distância, o Senhor está lá trabalhando. Ele não parou. Então é melhor discernir o tempo. E além de discernir, responder com fé. Senhor, eu creio. Eu creio que Tu és um Deus que tem propósito,
que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar. Eu creio, Deus, que o Senhor é um Deus que trabalha por aqueles que em Ti esperam. Eu creio, Senhor, que as Tuas mãos não estão encolhidas. O Senhor não é filho do homem para mentir. Homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então, há uma forma de respondermos às estações, principalmente os outonos e os invernos, que são um pouco mais difíceis, onde nós vamos responder com fé, nós vamos responder com oração, nós vamos responder dizendo: sim, Senhor, eu sei que o Senhor tem um tempo determinado para cada coisa, o Senhor é um Deus de propósito, o Senhor está trabalhando para a eternidade, somente não me deixe sair fora dos teus tempos. É um compromisso. Porque eu quero garantir para você que nós muitas vezes saímos fora dos tempos de Deus. A gente quer acelerar processos. A gente fala: Deus, está demorando muito. Como assim? Por que eu estou vivendo isso de novo? E aí é a hora em que a gente perde muita coisa. Porque nós vamos tentar, a gente se atropela. Num primeiro momento parece até que deu certo. Você já fez alguma mudança que não era algo que era para fazer? Deixa eu botar, ó. Você fala, no primeiro momento parece que estava ótimo. Quem aí? Vai aí. Quem aí? Aí logo depois você fala: ai, 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 ai. Não era para fazer. Por isso é importante discernir. Assim como mudanças que você fez, que você fala, era para acontecer. Quantos fizeram já isso também? Então, é sobre isso que eu estou falando. Então, fugiu aqui. Não entendo por que ele sempre apaga. Reagir com fé, discernir, responder a cada uma das estações. Algumas situações nós vamos precisar aceitar, outras nós vamos precisar desfrutar. Eu lembro sempre disso, assim, pensando nas minhas filhas, pensando que eu poderia ter aproveitado mais algumas coisas. Alguém tem essa sensação, que nem eu? Tem gente que não, tem gente que fala: não, pastor, eu já aproveitei mesmo, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, né? A estação muda, mas Deus permanece o mesmo. Diga comigo: a estação muda, mas Deus permanece o mesmo. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele tem um governo sobre todas as coisas. E nessa jornada, queridas, da vida, enquanto nós vivemos, nós vamos encontrando esperança. Eu queria convidar você a... Tem um termo em inglês que é enjoy the journal. Eu gosto dessa expressão. É curta a jornada. Curta a jornada. Curta a jornada. Curta a primavera. Curta o verão. Curta o inverno. Curta. Aprende a enjoy. Enjoy em inglês é isso. É curtir. É viver. Enquanto você vai se desprendendo, você está numa estação de outono, em que você vai ter que se desapegar de muitas coisas. Daí a gente faz desapego de roupa, né? Aí a gente vai desapegando. Aproveita, desapega das coisas que estão pesadas para você, de julgos que foram colocados sobre a sua vida, de medos que a gente absorveu e não era para ter absorvido, porque não eram nossos. Solta isso. Caminha. Vão ter coisas que nós não vamos compreender na jornada. Vão ter coisas que nós não vamos ter resposta. Mas nós precisamos ter essa revelação dos tempos do Senhor. Entre o início e o fim, nós vamos passar por muitas coisas. Mas entre o início e o fim, tem uma jornada que precisa ser vivida com sabedoria e com entendimento. Eu sempre tive muita dificuldade de descansar.
Ainda é uma luta. E eu falo isso sempre, é uma das coisas que a gente trabalha na mentoria, o descanso, porque é um desafio para quase todas as mulheres, não é? Não sei quem aí tem facilidade, eu não estou falando de dormir, sempre dormir bem, não é dormir, é descansar, é diferente, tá? É descansar, é poder curtir a jornada, é um aprendizado, vocês concordam? Para nós mulheres, não é? Quem sabe descansar, curtir a vida assim? Aí você não se preocupa. Pouquíssimas, viu? Pouquíssimas mulheres sabem. Quem que é a turma aí do fundo, hein? Tá bom. Tô vendo. Eu acho que... tô vendo a Pamela. Mas assim, eu acho que quando algumas mulheres passam por algumas experiências assim mais traumáticas, também aprendem alguma coisa, né, Priscila? Aprende a aproveitar mais, imagino. Por quê? Por que aprende? Porque você entrou em contato com a finitude. E quando a gente entra em contato com o fim, a gente fala, opa, melhor aproveitar enquanto eu estou por aqui, né? A vida, o relacionamento com o Senhor, o ministério, né? Mas eu creio que é esse desafio de curtir é muito importante, né? Enquanto a gente vai vivendo, nós vamos encontrando essa esperança no Senhor, esperança na eternidade, como eu falei, e na certeza do governo e do propósito do Senhor. Deus fez tudo lindo e formoso, ele diz, a seu tempo. E aqui, né, essa formoso na Almeida, mas aqui na NVI tem diferença algumas palavras. Ele diz que ele fez tudo apropriado. Eu gostei desse termo. É próprio, tá de bom tamanho. Olha, tá bom assim. Meu Deus, tá bom. Então, Senhor, então vamos acatar, vamos aceitar. Eu queria convidar você para nós ficarmos em pé. E mais uma vez, o pessoal do louvor pode vir. Cada estação tem um propósito. E todas as coisas, queridas, cooperam para o plano de Deus. Quem discerne as estações vive com mais paz, com mais fé, com mais propósito. Senhor, é inverno, então me ajuda a passar os frios aqui. Me dá, eu costumo dizer, Senhor, me anima, aquece o meu coração na estação de inverno para que eu possa ficar bem, quentinha com o Senhor, enquanto eu estou aguardando, né? O Deus que muda as situações, ele é imutável. E ele fez tudo apropriado. E eu queria convidar você a nomear qual é a estação que você está vivendo. E à medida que você souber qual é a estação, eu queria que você feche os teus olhos agora. Você está numa estação de inverno, você está numa estação de deixar ir, você está numa estação de esperar, é o inverno, você está numa estação de deixar ir, que é o outono, está numa estação de frutificação, de intensidade, está no verão. Olha, o verão chegou na sua vida. Você orou tanto por esse verão, né? E ele chegou. Ou você talvez esteja numa primavera, um tempo de plantar, um tempo de começos, um tempo de oportunidades, um tempo de projetos, sonhos. Qual é a estação que você está? E à medida que o Senhor for mostrando a você, feche os teus olhos, nomeie qual a sua estação. É tempo de plantar, não é hora de esperar, é hora de plantar. É uma estação de plantar. Planta então, com toda a tua força. É uma primavera, pertinho talvez do verão aí, pertinho do verão. Às vezes quando a gente faz as cores, dá uma misturadinha, primavera, verão, ela fica perto. Então não é hora de esperar, não é hora de se isolar, não é o inverno. Qual
Qual é a estação? Primavera? Tempo de plantar, tempo de começar coisas. Aí você pode dizer, mas eu já comecei, eu já tive outras primaveras. Você está de novo na primavera. Talvez você esteja iniciando uma nova célula. Talvez você esteja semeando em novas amizades, novos relacionamentos. Talvez você esteja fazendo um curso, uma faculdade, algo que você falou, nossa, já tinha passado o tempo. Não, começou de novo. O Senhor chamou de novo para começar coisas, para viver a primavera e o verão. Talvez seja um momento de outono, um momento em que você vai deixar ir. Você fala, Senhor, isso não se realizou, eu vou entregar, eu vou abrir mão e vou seguir o teu propósito, eu vou para frente, eu não vou ficar parada. Eu sei que existe uma beleza no outono. Existe uma beleza no outono quando as folhas estão secando, quando tudo fica dourado. Existe um sol de outono que é maravilhoso, porque ele é misturado com um brilho e ao mesmo tempo não é tão quente. Então me dá a graça de ver a beleza do outono, onde nem tudo floresceu, mas tem uma beleza ali. Sim, Senhor. E o inverno, o que dizer do inverno, né? Um tempo de aprofundar raízes, um tempo de esperar, um tempo de Abacuque 3, 17, 18, e mesmo que a figueira não dê frutos, não haja frutos na vide, né? Eu louvarei e me alegrarei no Senhor. Que dizer do inverno? Um tempo que mesmo sem colheita, nós vamos nos alegrar no Senhor. E eu quero convidar, continue com seus olhos fechados. E à medida que você identificou em qual estação você está, por favor, vá levantando a sua mão direita. À medida que você identificou qual é a estação, levante sua mão direita bem alto. Amém, amém, amém. Qual é a sua estação? Levante a tua mão direita. Deixe o Senhor falar com você. Identifique e diga, Senhor, eu apresento diante de Ti essa estação. Eu apresento diante de Ti a minha história, a minha vida, Senhor. A Tua palavra me diz que eu estou firmada no Senhor. Que nenhum dos meus dias deixam de ser contados pelo Senhor. E a Tua palavra me diz lá no Salmo 90, diz, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. A sabedoria da vida está no discernimento da estação. A sabedoria da vida está em aprendermos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Em nome de Jesus, tira de nós toda a tolice. Tira de nós, Senhor, todo fazer com as próprias mãos que tantas vezes atrapalha. Senhor, encaixa-nos na Tua história como mulheres no dia de hoje. Na estação que o Senhor está liberando para nós como mulheres nesta nação. Encaixa-nos, Senhor, como mulheres sábias, como mulheres edificadoras, como mulheres, Senhor, que reconhecem o tempo e a estação. Reconhecem o que foi arrancado para que seja construído algo novo. Ah, Deus, nós reconhecemos e oramos por sabedoria, oramos por discernimento. Nós não queremos ser vistas pelo Senhor, como o Senhor viu os discípulos dizendo, puxa, vocês reconhecem quando vai chover, mas não reconhecem que o Filho do Homem está entre vocês. Senhor, nós reconhecemos esta palavra nesta manhã como uma palavra de direcionamento, como uma palavra de aprofundamento, como uma palavra de alinhamento dos céus para nossa estação como mulheres. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer, oh Deus, nos colocar em cena. O Senhor quer nos tirar, Senhor, oh Deus, dos lugares ocultos e nos colocar, Senhor, no lugar de projeção. Mas para isso é necessário sabedoria. Senhor,
Nós reconhecemos em que entre o início e o fim há uma vida a ser vivida. Mas eu oro, Senhor, nesta hora, para que o Teu Espírito gere em nós um compromisso com a eternidade. Um compromisso em não atrapalhar no meio do caminho aquilo que o Senhor está construindo para a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a não atrapalhar aquilo que o Senhor está edificando nas nossas casas, na vida da Tua igreja, na vida dos nossos filhos, nossos cônjuges. Em nome de Jesus. Eu oro agora para que tenha alguém no inverno, mas o Senhor te chamou para a primavera. O Senhor te chamou para plantar e você está isolada. Você está isolada ali num tempo de espera, quando o Senhor falou: é hora de plantar, é hora de plantar, é hora de plantar. Eu oro agora, em nome de Jesus, se você está num outono, onde você está se desapegando de coisas que o Senhor te deu. Há coisas que o Senhor te deu que você não deve se desapegar antes da hora. Não é hora. Senhor, vamos, Espírito Santo, revela. Mas tem coisas que você está pegado em excesso, quando o Senhor te falou: deixa aí. E nesse momento eu quero fazer um apelo. Eu quero deixar esse lugar como um altar nesta manhã. O Senhor trouxe você nesta manhã para esta palavra. O Senhor está firmando o teu coração. E eu quero que você que sentir do Senhor, que você venha entregar a estação que você está. E dê ao Senhor a autorização para mudar se Ele quiser. Nós lemos em Daniel 2 que Ele muda as estações. E eu quero que você então alinhe-se ao Senhor e venha e entregue a tua estação e diga: Senhor, se o Senhor quiser mudar a minha estação, se o Senhor quiser mudar a minha estação, eu te entrego. Pode mudar, Senhor. Pode fazer vir um outono, talvez, onde você vai ter que deixar ir. Ou talvez não dá para ser sempre primavera e verão. Talvez você fale: Senhor, eu preciso de um tempo de espera. É uma hora de esperar, eu vou aceitar o inverno. Quantas querem de alguma forma vir? Vá vindo enquanto nós vamos cantar essa canção juntos de entrega. Pode vir, entregue-se ao Senhor. É um ato de fé. A vinda aqui à frente é um ato de fé, de consagração. Em nome de Jesus.